Hi there! Qual a diferença entre as palavras between e among? Meu nome é Daniel Pondé, eu sou professor de inglês do canal Inglês no Teclado. Nessa aula eu vou explicar as ideias que estão por trás dos usos das palavras between e among, ou seja, quais são as hipóteses e em que situações cabe a gente usar between, em que situações cabe a gente usar among em inglês. Olha, a primeira coisa que é interessante saber é que a gente pode utilizar a palavra between com o sentido de entre, como por exemplo, entre Minas e São Paulo, entre Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então a gente pode utilizar a palavra between com o sentido geral de entre. É uma preposição de lugar. Então eu posso dizer em inglês algo como I sat down between Jack and Samantha. Eu identifiquei o local em que me sentei. Sentei entre o Jack e a Samantha. Eu disse I sat down between Jack and Samantha. Então eu me sentei entre o Jack e a Samantha. Veja que eu utilizei a palavra between. Por quê? Porque se trata de dois polos. Nós temos aqui o Jack, que é um polo, e a Samantha, que é outro polo. O que acontece é que a gente geralmente utiliza between quando a gente tem dois lugares, duas pessoas, dois locais, dois objetos ou dois grupos. Enfim, como eu disse agora há pouco, quando a gente tem dois polos e a palavra between está sendo utilizada com o sentido de preposição de lugar. É por isso que eu disse I sat down between Jack and Samantha. Então eu identifiquei o local em que me sentei. Eu disse que eu me sentei entre o Jack e a Samantha. Se eu não estiver aqui me referindo a dois polos, com aquele sentido de duas pessoas, dois grupos, duas famílias, dois lugares, ou seja, estiver me referindo a um número superior a dois, como por exemplo uma multidão de pessoas, eu opto pela palavra among. Então vamos supor que eu queira me referir a determinada pessoa que sumiu por entre determinadas pessoas ali, por entre determinada multidão. Vamos pensar assim. Eu posso me referir então a um garoto ou uma garota que sumiu no meio da multidão. A gente diz em português, no meio da multidão. Ou então, adotando algo mais formal, a gente pode optar por entre as pessoas, né? Mas a gente diz no meio da multidão. Eu posso dizer o seguinte em inglês: The boy disappeared among the crowd. Então diz que o garoto desapareceu na multidão. Nesse caso, eu optei por na multidão. Optei por esta tradução. Veja que estou me referindo a um grupo de várias pessoas. Então não cabe utilizar between nessa situação. The boy disappeared among the crowd. O garoto desapareceu. The boy disappeared. Mas de que forma? Among the crowd. Crowd com sentido de multidão. Então, o garoto desapareceu na multidão. Eu posso caracterizar a situação de determinada pessoa. Digamos que uma pessoa chamada Sally. E aí eu estou dizendo que na festa ela estava ali entre os amigos dela. Eu posso dizer em inglês: Sally was among friends. Sally, o que tem a Sally? Was among friends. Ela estava among friends. Então ela estava ali o quê? Rodeada de amigos, né? A gente pode talvez pensar na palavra rodeada, né? Então a Sally, ela estava rodeada de amigos, mas ela estava ali com seus amigos, né? Ela estava ali entre os seus amigos, no grupo de amigos. Sally was among friends. Por que não optei pela palavra between nesse caso? Porque não temos aqui dois polos, como eu acabei de explicar. Estamos falando de ali amigos dela em caráter indefinido. Eu posso ter 3, 4, 5, 6, 7 amigos. Então não optei por between, mas sim among, porque não temos dois polos. A palavra among também pode ser substituída por amongst, que é simplesmente um sinônimo. No entanto, essa palavra é utilizada em situações mais formais, até mesmo ligada à questão da literatura. Então no dia a dia é muito mais comum a gente ouvir a palavra among do que amongst. Em se tratando da repartição, da divisão, como por exemplo de determinado alimento, a gente pode optar tanto por between quanto por among. Veja o seguinte exemplo. Um pai pode falar para os seus filhos, né, dar um comando no sentido de dizer: dividam o alimento entre vocês. Dividam o alimento entre vocês. O pai pode dizer em inglês: divide the fruit among you. Divide the fruit among you. Então ele está se referindo à fruta, está dando um comando para os filhos no sentido de eles dividirem a fruta entre eles. Divide the fruit among you. Então eles vão dividir as frutas entre quem? Entre eles, porque o pai disse you. Divide the fruit among you. Mas também caberia dizer algo como divide the fruit between you. Divide the fruit between you. No entanto, em se tratando de opções, atenção aqui o que eu disse, opções ou escolhas, a gente sempre utiliza between e não a palavra among.
mesmo que a gente tenha mais de duas opções. É importante ficar atento, pois anteriormente estudamos a questão do uso de between como preposição de lugar e nós estudamos aquela questão da diferença entre between e among quanto à questão de polos. Agora estou tratando de opções. Então, neste caso, por mais que eu tenha mais de duas opções, em se tratando evidentemente de escolhas, eu vou optar por between e não por among. Vamos supor que você decide ir em um restaurante no shopping, naqueles restaurantes em que o pessoal pega o macarrão e aí coloca um tomate, depois o queijo, depois um molho, etc. E aí você deve escolher qual a opção você quer no seu macarrão. Neste caso, iremos optar por between, por mais que a gente tenha mais de uma possibilidade de escolha. Então, o funcionário desse restaurante ele pode te dar as opções, como, por exemplo, ele pode afirmar em inglês: You can choose between tomato, cheese and oregano on your pasta. Então, o vendedor, da loja está te dizendo, você pode escolher entre queijo, tomate e orégano no seu macarrão. Foi isso que ele disse. You can choose between cheese, tomato or oregano on your pasta. Então, ele está te dando as opções e aí, esse ou esse. Veja que, por mais que você tenha mais de duas opções, como eu disse, mais de duas alternativas de escolha, a gente optou pela palavra between, pois, como eu disse, no contexto em que estamos tratando de escolhas, opções, devemos optar por between e não pela palavra among. Agora, se a gente estiver tratando de desacordos, ou até mesmo de acordo, após diversas discussões, chegaram a um determinado resultado, chegaram ali a um acordo. Nesse caso, a gente vai optar pela palavra between. Então, como eu estava dizendo, vamos optar pela palavra between quando a gente tiver o quê? Situações envolvendo acordos, desacordos, desavenças, ou até mesmo o resultado fruto dessas relações. A gente vai optar por between, por mais que a gente tenha mais de duas pessoas envolvidas. Veja o seguinte exemplo, vou tratar aqui de uma questão de membros de uma banda. A gente sabe como as bandas elas acabam muitas vezes por desavenças entre os membros de uma banda. Então eu tenho aqui 3 membros de uma banda e vou citar que eles tiveram ali uma desavença, algum mal-entendimento, um desacordo. Veja o seguinte exemplo. There was a disagreement between Jack, Bob and Samantha. There was a disagreement between Jack, Bob and Samantha. Então houve ali o que? Uma desavença, um desacordo, algo que não deu certo ali entre os 3. Então eu disse between, não disse among, por mais que eu tenha mais de 2 pessoas. Fique sempre atento a essa questão. Não basta memorizar 2 ou 3 polos. Não é assim que funciona. É o contexto que vai determinar se cabe a gente usar between, among ou até mesmo as duas palavras de forma intercalada. Eu disse There was a disagreement between Jack, Bob and Samantha, que são os 3 membros dessa banda. Houve ali o quê? Um desentendimento, ou mal entendimento, quer dizer, enfim, houve ali uma desavença entre os 3. Agora é importante que você saiba também que, caso você opte por falar de determinada ocorrência dentro de um grupo, veja muito bem, eu disse dentro, com o sentido de intra, e não entre determinados grupos, mas estou me referindo aqui à ocorrência de um evento que está acontecendo dentro de um grupo, ou seja, esse grupo é repleto de membros, pessoas, elementos, e assim vai. Veja o seguinte caso. Eu posso me referir a determinada música, a um hit, como a gente diz em português, estou me referindo aqui a uma música muito famosa, que pegou bem entre os adolescentes. Então veja que adolescentes, quando eu digo adolescentes, estou me referindo a um grupo. Eu posso dizer então em inglês o seguinte: His music is very popular among teenagers. His music is very popular among teenagers. Então, eu estou dizendo que a música dele é muito popular entre adolescentes. His music is very popular among teenagers. Então, estou me referindo aqui a qual grupo específico? A um grupo de adolescentes. É por isso que eu não optei pela palavra between, mas sim optei pela palavra among. Então é isso, galera. Essa foi uma rápida explicação sobre algumas diferenças básicas entre as palavras between e among. Como você muito possivelmente ou muito provavelmente deve ter notado, o que vai determinar quando utilizar uma palavra, um termo, utilizar um vocabulário ou outro, é o contexto. É o contexto que manda. Então, se eu fosse você, eu assistiria a esse vídeo mais de uma vez para justamente tentar memorizar, fixar as situações e os contextos em que a gente deve optar por uma palavra ou pela outra, ou naquelas situações em que cabe a gente utilizar as duas, como eu disse, de forma intercalada.
Olha, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal, porque a gente vai continuar postando diversas outras dicas legais de inglês como essa. É muito importante que a cada dia mais pessoas conheçam o nosso trabalho para que a gente continue estimulado a postar mais dicas de inglês como essa. Thank you for watching, and I'll see you next class. Bye!